Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou apresentar um resumo do edital para ingressar no FMS em 2027 nos cursos técnicos integrados ao ensino médio. Antes disso, para quem não sabe, o FMS é uma instituição pública federal que oferece a oportunidade de cursar o ensino médio com curso técnico profissionalizante. Isso significa que você faz o ensino médio e um curso técnico ao mesmo tempo e que quando você se forma, quando você sai da escola, você já sai com uma formação que te permite atuar na área escolhida. Para ingressar no IFMS, os alunos eles precisam realizar uma prova e aqueles que são melhores classificados nesse processo seletivo, eles são chamados, eles são classificados para se matricular na escola. Hoje, dia 20 de julho de 2026, o processo seletivo do IFMS de 2027 está aberto. E nesse vídeo nós vamos fazer um resumo do edital e dos principais pontos dele. Antes de avançarmos, vamos entender o que é um edital e para que ele serve. O edital é um documento oficial que traz todas as informações sobre o processo seletivo. Nele você encontra como fazer sua inscrição, o que vai cair na prova, quais são as principais datas e prazos e todas as informações sobre o processo. Ele é como se fosse um manual com todas as regras daquele processo seletivo. Para acessar o edital do FMS, vocês devem digitar esse link, que também está disponível aqui na descrição do vídeo. Pesquisando esse link, vocês vão chegar nessa página. E aqui basta procurar essa imagem aqui, que tem o processo seletivo de 2027 e FMS 2027. Clicando nesse ícone, vai abrir essa página aqui, que contém o nosso edital, mas também alguns outros campos que são muito importantes sobre a prova desse ano. Eu vou dar uma passada aqui sobre eles e sobre os principais pontos que vocês precisam prestar atenção. O primeiro campo importante que nós temos aqui nessa parte é o cronograma. Clicando aqui, vocês abrem essa tabela que tem as principais datas, os principais prazos do processo seletivo. Aí eu queria destacar alguns aqui para vocês. O primeiro é o período para as inscrições. Então, pessoal, quem está se inscrevendo no processo seletivo tem até o dia 1 de setembro para fazer a sua inscrição. Quem for tentar se inscrever depois dessa data já não vai mais conseguir, porque as inscrições elas não vão estar mais abertas. Então, fiquem atentos ao prazo, vocês têm até o dia 1 de setembro para se inscreverem. Além disso, o IFMS ele cobra uma taxa de R$ 20 para realizar o processo seletivo. Mas estudantes que estão matriculados no nono ano em escola pública ou que têm cadastro no CadÚnico conseguem pedir, solicitar a isenção dessa taxa de inscrição. Mas muita atenção sobre esse ponto. Quem for pedir a solicitação da isenção da taxa de inscrição pode fazer essa solicitação até o dia 17 de agosto. Então, quem se inscrever depois do dia 17 de agosto de 2026 tem que fazer o pagamento da taxa de inscrição. Além disso, as datas importantes. Dia 20 de agosto sai aqui o resultado de quem pediu a isenção, falando se o sistema, né, que se o Instituto Federal ele aceitou esse pedido seu de isenção, se ele validou o documento que você enviou. E para quem tiver que pagar e para quem também não solicitou a isenção da taxa, tem até o dia 2 de setembro para fazer esse pagamento. Descendo um pouquinho mais aqui embaixo, a gente já encontra também a data de aplicação da prova. Então, para quem for fazer a prova, ela vai acontecer no dia 27 de setembro, então fiquem atentos a essas datas. Para quem for fazer a prova, já reserva essa data aí no calendário, para ficar com ela guardadinha para fazer a prova. Continuando aqui, um segundo campo muito importante que a gente tem nessa parte é esse detalhamento dos cursos e das vagas. Então, clicando aqui, vocês conseguem ver quantas vagas tem para cada curso em cada sistema de cota. Então, por exemplo, digamos que você quer se inscrever para fazer curso no campus Campo Grande. Você quer fazer o técnico em administração no turno matutino aqui. Então, quantas vagas que tem? 40 vagas para quem se inscrever para o técnico em administração no turno matutino no campus Campo Grande. Como que essas vagas elas são divididas entre os modelos de cota? Então, para quem está aplicando para ampla concorrência, tem 20 vagas para ampla. Para quem aplica para essa cota aqui, LBPP, tem 6 vagas. Para quem aplica para essa LBI, tem uma vaga. Então, aqui vocês encontram certinho quantas vagas tem para cada curso, para cada campus, por cada modelo de cota, tá bom? Pessoal, outro campo também super importante que tem aqui na página do IFMS é essa parte de conteúdo da prova. Então, clicando aqui, vocês conseguem ver quais matérias o IFMS ele cobra na prova deles. Então, o IFMS ele cobra 3 disciplinas, língua portuguesa, matemática e ciência da natureza, e vocês conseguem ver quais conteúdos dentro de cada uma dessas disciplinas podem vir a cair na prova.
Quero aproveitar para fazer um convite para vocês de assistirem os nossos outros vídeos do canal. Então, aqui no nosso canal, nós temos uma série de vídeos resolvendo questões dos institutos federais e isso ajuda bastante na preparação de vocês. Então, estudar resolvendo questões anteriores, ver o que caiu nas outras provas, isso ajuda bastante vocês. Queria aproveitar também para falar para vocês que antes da data da prova, nós vamos ter alguns aulões resumindo os conteúdos que costumam cair nas provas do IFMS, as principais questões, ensinando sobre a resolução. Então, se você tem interesse em participar desses aulões, o link para inscrição ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Esse formulário de inscrição é só para a gente ter um controle das pessoas que vão participar, da quantidade de pessoas. Mas lembrando, de novo, os aulões eles serão totalmente gratuitos. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem acionar a gente também no nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo também. Então, dando sequência aqui no nosso vídeo, aqui vocês encontram as provas e os gabaritos das edições anteriores, isso também ajuda bastante vocês na preparação de vocês. E aqui agora nós chegamos no nosso edital, nosso documento que contém todas as informações sobre o processo. As outras partes aqui do site, elas já dão meio que um spoiler, assim, um resumo do que vai ter aqui no edital. Isso é bastante legal que o DFMS, que ele já traz meio que essas informações um pouco mais mastigadas pra gente. Mas clicando aqui, vocês conseguem abrir o edital. Vou abrir aqui também. E a gente pode dar uma olhada aqui. Vou dar um zoom para ficar melhor da gente ver. Nos principais tópicos, nas principais partes desse edital. Então, logo de início, nessa primeira seção aqui, nós temos a lista de campos para os quais o processo seletivo se aplica. Então, quem se inscrever nesse processo seletivo pode se inscrever para vagas em cursos em qualquer um desses campos aqui. Então, aqui da UANA, Campo Grande, Corumbá, Coxim, por aí vai. Deem uma olhada, vejam se o campus que vocês querem se inscrever está aqui nessa lista. Se ele não tiver, então ele não está dentro desse processo seletivo. Outro ponto importante que a gente vê aqui na seção 2 é que esse processo seletivo, né, ele se destina para estudantes que estão no nono ano e então já vão ter concluído o ensino fundamental até o começo de 2027. Isso porque esse processo seletivo é para cursar o ensino médio, né, pessoal? Então vocês já têm que ter concluído o ensino fundamental no começo de 2027 para vocês poderem começar o ensino médio junto com o técnico aqui no FMS. Pessoal, nessa seção 4, ele traz um detalhamento sobre as inscrições, então ensinando certinho como você faz sua inscrição. Ela tem que ser feita por meio dessa página do candidato. Se você tiver com o edital aberto aí, você consegue clicar nesse link, ele já abre, já te leva certinho para a página do candidato. Descendo aqui para baixo. Opa, deixa eu só apagar meu risquinho aqui. Então, descendo aqui para baixo, vocês também já têm um detalhamento sobre como é o processo de inscrição. Então, aqui fala, o candidato tem que acessar a central de seleção do FMS, aqui já tem um link que dá para você clicar, informar os dados pessoais, conferir se o nome completo e data de nascimento estão corretos. Então, aqui nessa parte, vocês conseguem ver certinho como vocês fazem a inscrição de vocês, onde vocês têm que clicar, etc. E aí, uma dica, né, aqui nessa parte do edital tem esse detalhamento, mas se a gente volta naquela outra página que a gente estava antes, que era essa daqui, em cima aqui do documento do edital também tem um tutorial ensinando certinho como fazer sua inscrição. Esse tutorial, ele é um pouco mais visual, então pelo menos para mim, ele é mais visual, facilita um pouco a visualização, né, de como é o processo de inscrição. Então aqui ele mostra onde você clica, onde que você tem que clicar, onde que você vai, o que que você escreve. Então esse documento ele é bem detalhado, tá, pessoal? Então para quem achar mais fácil, achar mais visual também, ver o tutorial por esse documento aqui, também, vocês também conseguem ver por aqui, além de por essa seção aqui do edital, tá? Que traz o passo a passo. Aqui, pessoal, na seção 6 do nosso edital, aqui na página 9, ele explica, né, quantas questões nós temos, vão ter de cada matéria na prova. Então, serão 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, 10 questões de ciências da natureza. Sendo que as questões de língua portuguesa e de matemática, elas têm mais peso do que as questões de ciência da natureza. O que isso significa? É que se você acertar uma questão de português ou uma questão de matemática, você ganha mais pontos do que se você acertar uma questão de ciências da natureza. Aqui na seção 6, ele também fala sobre o horário de comparecimento no dia da prova. Então, os candidatos que vão fazer a prova, eles têm que se apresentar no município onde se inscreveu, no local que se inscreveu, das 7h30 às 8h30, portando carteira de identidade RG
ou algum outro documento oficial de identificação com foto, tá, pessoal? Então, no dia da prova, vocês têm que levar o RG de vocês ou algum outro documento com foto. Fala que não vai ser permitido o ingresso de candidatos nos locais de prova após as 8h30. Então, fiquem bem atentos aqui com o horário que vocês conseguem acessar a prova, tá bom? Então, pessoal, no dia da prova, o que vocês podem levar com vocês? Então, aqui nesse item 6.4, ele traz detalhamento sobre os materiais que vocês podem levar no dia da prova. Então, será permitido manter sobre a mesa apenas documento de identificação com foto, então um RG, por exemplo, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, então muita atenção nisso, pessoal. A caneta que vocês forem levar para fazer a prova, ela tem que ser azul ou preta, e o tubo tem que ser de material transparente, tá? Então você não pode levar uma caneta que não seja de material transparente. Vocês podem levar lápis, borracha, garrafa com água também, tá? A garrafa dela também precisa ser transparente, tem que tirar o rótulo, tá? E vocês podem levar pequenos lanches com vocês também. Seguindo aqui, pessoal, na página 25 tem esse diagrama que detalha todas as modalidades de vagas que eles têm dentro do processo seletivo do FMS. Então, se você for se inscrever no processo seletivo do FMS, optando por alguma cota, aqui tem esse diagrama que explica certinho para vocês identificarem quais cotas tem no processo seletivo, como elas são compostas, então vocês conseguem olhar tudo certinho aqui. Além desse diagrama aqui na página 25, na página 2 também, deixa eu só apagar isso aqui. Também tem uma tabela que mostra certinho quais são as modalidades de vagas e explica certinho cada uma. Então, se vocês acharem mais fácil olhar, consultar por aqui, vocês também conseguem, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o resumo do edital do processo seletivo do FMS de 2027. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre como fazer a inscrição de vocês, sobre algum ponto do edital, podem deixar a pergunta aqui nos comentários. Nós vamos ver as perguntas de vocês, tentar resolver, tentar ajudar vocês com essas dúvidas. Se vocês gostaram do vídeo, peço por favor para que deixem o like de vocês, comentem no vídeo, se inscrevam no nosso canal, isso ajuda bastante a gente. E, de novo, queria aproveitar para convidar vocês para participarem dos nossos aulões. Então, antes da data da prova, nós iremos realizar alguns aulões gratuitos, cobrindo os conteúdos que costumam cair na prova do FMS, resolvendo questões de provas anteriores. Para se inscrever, basta preencher o formulário que está aqui na descrição do nosso vídeo, que nós iremos entrar em contato com vocês. Lembro de novo que tudo isso é de forma gratuita, tá bom, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre os aulões, podem acionar a gente também no nosso WhatsApp, que também está aqui no link da descrição. Então é isso, pessoal. Obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau e boa sorte na prova.